Olá, amigos e amigas da internet, irmãos e irmãs de Ideal Espírita. Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal NEP Grupo Socorrista Emmanuel. Eu sou o Marcos, voluntário do Grupo Socorrista Emmanuel, ligado à Aliança Espírita Evangélica. Então, esse vídeo aqui é a parte 4 do estudo que estamos fazendo da Revista Espírita de Allan Kardec, o periódico número 1 de janeiro de 1858. Então, nesse vídeo nós iremos ver dois tópicos, um que é um pouco mais extenso, que é sobre reconhecimento da existência dos espíritos e de suas manifestações, e o segundo tópico vai falar sobre a história de Joana d'Arc, ditada por ela própria, a senhorita Hermance du Fort. Então vamos aqui para o primeiro tópico, onde vamos lendo e vamos fazendo aqui os comentários ao decorrer da leitura. Reconhecimento da existência dos espíritos e de suas manifestações. Se as primeiras manifestações espíritas fizeram numerosos adeptos, não só encontraram muita incredulidade, mas adversários encarniçados e muitas vezes até interessados no seu descrédito. Hoje os fatos falaram tão alto que é forçoso reconhecer a evidência. E se existem ainda incrédulos sistemáticos, podemos lhes predizer com segurança que dentro de poucos anos dar-se-á com os espíritos o mesmo que com a maioria das descobertas que foram, por todos os modos, combatidas e consideradas como utopia por aqueles cujo saber deveria tê-los tornado menos céticos quanto ao que se relacionava com o progresso. Entre os que não quiseram aprofundar-se neste estranho fenômeno, já vemos muitos concordando que nosso século é tão fecundo em coisas extraordinárias e que a natureza tem tantas reservas desconhecidas que seria mais que leviandade negar a possibilidade daquilo que a gente não compreende. Quer dizer, isso no final do século XIX, início do século XX, estavam tendo tantas descobertas na parte científica. Imagine hoje uma pessoa com tanto conhecimento no século XXI ainda negar certas coisas que a ciência já descobriu há tanto tempo. E sobre ali o que é falado sobre a medicina já avançando na parte espiritual. Hoje existe a Associação Médica Espírita, que liga questões que a medicina não explica, mas que a espiritualidade já consegue aceitar. Por exemplo, a eficácia dos passes magnéticos na saúde da pessoa doente. Então vamos continuando aqui. Estes dão provas de sabedoria. Eis uma autoridade contra a qual não se poderia levantar a suspeita de levianamente aceitar uma mistificação. É um dos principais jornais eclesiásticos de Roma, a Civiltà Católica, um jornal católico mencionando sobre ali a reencarnação, falando sobre os espíritos. Reproduzimos a seguir um artigo publicado por esse jornal do mês de março último, no caso março de 1858, por onde se vê que seria difícil provar a existência e a manifestação dos espíritos por argumentos mais peremptórios. É verdade que divergimos quanto à natureza dos espíritos. Ele só admite a manifestação dos maus, ao passo que nós admitimos a dos bons e dos maus. É um ponto do qual trataremos mais tarde, com todo o desenvolvimento necessário. O reconhecimento das manifestações espíritas por uma autoridade tão grave e tão respeitável é o ponto capital. Resta, portanto, julgar. É o que faremos no próximo número, no caso, o número 2 desse periódico, que é de fevereiro de 1858. Reproduzindo o artigo L'Univers, quer dizer, universo, o procede das seguintes sábias reflexões. Então aqui o trecho, né? Quando do aparecimento de uma obra publicada em Ferrara, uma cidade italiana, sobre a prática do magnetismo animal, referimos aos nossos leitores os sábios artigos que eram estampados na Civiltà Católica de Roma, sobre a necromancia moderna. Necromancia é o ato de você conversar com os mortos. Isso não significa que é uma prática ali espírita, porque mediunidade sempre foi praticada desde as civilizações antigas, desde a pré-história, podemos dizer assim, né? A pré-história, assim, no caso,
na idade Antiga, ali pelos egípcios, pelas civilizações gregas, né? Com as pitonisas, ali os oráculos, né? Então, vamos continuando aqui. Sobre a necromancia moderna, quer dizer, o ato de falar com os mortos no tempo atual. Reservando-nos para dar mais amplas informações. Damos hoje o último desses artigos, que contém em algumas páginas as conclusões da revista romana. Além do interesse naturalmente ligado ao assunto e da confiança que deve inspirar um trabalho publicado na Civiltà, a oportunidade especial da questão, neste momento, dispensa-nos de chamar a atenção para uma matéria que muitas pessoas, na teoria como na prática, trataram de maneira tão pouco séria, a despeito da regra de vulgar prudência, a qual recomenda que os fatos sejam examinados com tanto maior circunspecção quanto mais extraordinários. Agora vem o artigo. Eis o artigo. De todas as teorias lançadas para explicar naturalmente os vários fenômenos conhecidos como espiritismo americano, nenhuma atinge o objetivo e ainda menos consegue dar a razão de todos os fenômenos. Se uma ou outra dessas hipóteses basta para explicar alguns, muitos ficarão inexplicáveis. O embuste, a mentira, o exagero, as alucinações, sem dúvida, devem ter uma grande parte nos fatos referidos. Mas, feito o desconto, resta ainda um tal volume que, para lhes negar a realidade, seria preciso recusar fé à autoridade dos sentidos e ao testemunho humano. Quer dizer, há muitas mentiras no meio, o que se fala ali de comunicação com os mortos. Mas mesmo assim o artigo diz, sempre tem alguma coisa que pode tirar uma lição. Onde várias pessoas constatam o mesmo fenômeno, não tem como várias pessoas ali estarem alucinadas, né? Ou estar vendo coisas ou mentindo. Todos viram. Entre os fatos em questão, um certo número se explica pela teoria mecânica ou mecânico-fisiológica. Resta, porém, uma parte, e muito mais considerável, que de modo algum se presta a uma explicação desse gênero. A esta ordem de fatos ligam-se todos os fenômenos nos quais, dizem, os efeitos obtidos ultrapassam, evidentemente, a intensidade da força motriz que os deveria produzir. Tais são, primeiro, os movimentos, os sobressaltos violentos de massas pesadas e solidamente equilibradas, a simples pressão e leve toque das mãos, quer dizer, o levantar de uma mesa muito pesada com apenas um toque de um dedo, e a mesa se levitaria. Como poderia isso acontecer? Segundo, os efeitos e os movimentos produzidos sem nenhum contato, consequentemente sem qualquer impulso mecânico, mediato ou imediato. E, enfim, esses outros efeitos de natureza manifestar, em que os produz uma inteligência e uma vontade distintas das dos experimentadores. Para dar razão dessas três ordens de fatos diversos, temos ainda a teoria do magnetismo. Mas por maiores que sejam as concessões que estejam dispostos a fazer, e mesmo admitindo de olhos fechados, todas as hipóteses gratuitas sobre que se fundam, todos os erros e absurdos de que está repleta e as faculdades miraculosas por ela atribuídas à vontade humana, ao fluido nervoso ou a quaisquer outros agentes magnéticos. Jamais essa teoria poderá, com auxílio de seus princípios, explicar como uma mesa magnetizada por um médium manifesta nos seus movimentos inteligência e vontade próprias, isto é, distintas das do médium e, por vezes, contrárias e superiores à sua inteligência e à sua vontade. Quer dizer, o jornal viu aqui que nessas brincadeiras de salão, por exemplo, nas mesas girantes, havia algo extraordinário. Como pode um objeto muito pesado, uma mesa de madeira maciça, levantar sem nenhuma pessoa ter um contato com ela e ela dar comunicações através das pancadas e com assuntos em que os médios que estão ali, as pessoas que estão ali, não têm conhecimento. É acima da intelectualidade das pessoas que estão ali. São questões que as pessoas não saberiam responder. E alguma inteligência por trás disso estava respondendo.
Como dar a razão de semelhantes fenômenos? Queremos também nós recorrer, não sabemos a que causas ocultas, a que forças ainda desconhecidas na natureza, as explicações novas de certas faculdades, de certas leis, até agora conservadas em inércia e como que adormecidas no seio da criação? Isto equivaleria a confessar abertamente a nossa ignorância e levar o problema a aumentar o número dos enigmas cuja decifração o pobre espírito humano não pôde dar até o presente e não o poderá jamais. Aliás, não hesitamos em confessar nossa ignorância em relação a muitos dos fenômenos em apreço, cuja natureza é tão equívoca e tão obscura que a atitude mais inteligente, parece-nos, é não tentar explicá-los. Aquilo que foi bem sensato aqui, a pessoa que escreveu esse artigo. Se eu não consigo explicar, eu não vou tentar me aprofundar no assunto. Como é que eu posso negar uma coisa que eu não sei? Eu tenho que ter um conhecimento prévio sobre aquilo que eu estou vendo para poder comentar. Então ele preferiu ficar em silêncio, a observação. Em compensação, há outros cuja explicação não nos parece difícil, posto seja impossível buscá-la em causas naturais. Por que então hesitaríamos em recorrer a causas pertencentes à ordem sobrenatural? Talvez fôssemos desviados pelas objeções opostas pelos céticos e pelos que, negando essa ordem sobrenatural, nos digam que é impossível definir até onde chegam as forças da natureza, que o campo, ainda não descoberto pelas ciências físicas, não tem limites e que ninguém conhece suficientemente os limites da ordem natural para poder indicar com precisão o ponto onde esta termina e onde a outra começa. Parece fácil a resposta a semelhante objeção. Admitindo que se não possa determinar de modo preciso o ponto de divisão dessas duas ordens opostas, a natural e a sobrenatural, não se segue que jamais seja possível definir com certeza se um dado efeito pertence a esta ou aquela. Quem pode distinguir no arco-íris o ponto exato onde acaba uma das cores e começa a outra? Quem pode fixar o momento preciso em que termina o dia e começa a noite? Entretanto, não há ninguém tão bitolado para concluir que não se pode saber se tal zona do arco-íris é vermelha ou amarela, ou se a tal hora é dia ou noite. Quem não percebe que para conhecer a natureza de um fato, de modo algum, é preciso ultrapassar o limite onde começa ou onde acaba a categoria a qual o mesmo pertence e que basta constatar se tem os caracteres peculiares a essa mesma categoria? Aqui está dando o exemplo do arco-íris e do dia e da noite, onde termina um e onde começa outro. Ninguém é tão bitolado que não perceba, mas as nuances de onde, como, quando começa um dia e termina uma noite, ou as cores do arco-íris, quando uma termina e a outra começa. Então, nesses detalhes que não consegue se explicar, porque a gente visualiza, mas não consegue explicar aquilo que a gente vê, a mesma coisa os fenômenos ali visíveis. Você vê uma mesa levitar, dar pancadas, responder as perguntas, ver que tem ali um efeito inteligente, mas só que você não consegue explicar a causa. É isso que esse artigo está dizendo. Então vamos continuar. Apliquemos essa observação tão simples à seguinte questão. Não podemos dizer até onde vão as forças da natureza. Não obstante, sendo dado um fato, muitas vezes podemos, conforme seus caracteres certos, dizer com certeza que pertence à ordem sobrenatural. E para não sair do nosso problema, entre os fenômenos das mesas falantes, há alguns que, em nossa opinião, manifestam esses caracteres da mais evidente maneira. Tais são aqueles nos quais o agente que move as mesas age como causa inteligente e livre, ao mesmo tempo que mostra uma inteligência e uma vontade próprias, isto é, superiores ou contrárias à inteligência e à vontade dos médiuns, dos experimentadores, dos assistentes. Uma palavra,
distintas destas, qualquer que seja a maneira por que tal distinção se afirme. Em casos tais, seja como for, somos forçados a admitir que esse agente é um espírito e não um espírito humano. Olha só o que falou esse jornal. Na verdade, as pessoas aqui, geralmente, são pessoas materialistas céticas, mas não teve como negar essa constatação. Repetindo aqui, ó. Em casos tais, seja como for, somos forçados a admitir que esse agente é um espírito e não é um espírito humano, e que assim está fora desta ordem, dessas causas que costumamos chamar de naturais, dessas que dizemos ultrapassarem as forças do homem. São estes precisamente os fenômenos que, como dissemos acima, resistiram a qualquer teoria baseada em princípios puramente naturais, enquanto que na nossa, sua explicação é mais fácil e mais clara, pois todos sabem que o poder dos espíritos sobre a matéria ultrapassa de muitas forças do homem, e porque não há efeito maravilhoso entre os citados da necromancia moderna que não possa ser atribuída à sua ação. Quer dizer, não é porque a gente não veja o espírito, quer dizer que ele não exista, porque ele também é matéria, só que uma matéria diferente, não uma matéria que a gente possa tocar, mas uma matéria mais diáfana, mais quintessenciada, dizemos assim. É como os vários gases que tem na atmosfera. Além do oxigênio, temos ali o hidrogênio, carbono, entre vários gases. Nós não vemos, mas eles existem, né? E assim é o espírito também, como ele diz. Não o espírito humano, o espírito encarnado, mas o espírito em si. Isso que o jornal quer dizer, o artigo aqui. Então, para uma mesa se movimentar, há uma causa ali inteligente, que não se pode ver, mas existe, assim como as leis da natureza. Sabemos muito bem que alguns leitores, vendo-nos trazer à cena os espíritos, sorrir-nos-ão com piedade. Quer dizer, vou dizer que estão loucos, né? Sem falar dos que, como bons materialistas, não acreditam na existência dos espíritos e consideram como fábula tudo quanto não seja matéria ponderável e palpável. Como também os que, admitindo que existem espíritos, lhes negam qualquer influência ou intervenção no que respeita ao nosso mundo. Há em nossos dias muitas criaturas que, concedendo aos espíritos o que nenhum bom católico lhes poderia recusar, isto é, a existência e a faculdade de interferir nos fatos da vida humana de modo oculto ou patente, ordinário ou extraordinário. Não obstante, parece que desmentem sua fé na prática e consideram como uma vergonha, como um excesso de credulidade, como uma superstição própria das mulheres velhas, admitir a ação dos mesmos espíritos em certos casos especiais, contentando-se em não a negar em tese. Realmente, há um século, zombou-se tanto da simplicidade da Idade Média, quando por toda parte viam-se espíritos maléficos e feiticeiros, e tanto se deblaterou a tal respeito, que não é de admirar que tantas cabeças fracas, que querem parecer fortes, tenham, de então por diante, repugnância e uma espécie de vergonha em crer na intervenção dos espíritos. Muita gente ainda tinha medo de falar sobre o sobrenatural por conta da perseguição que existia na Idade Média. Se você falasse tudo que era contra a Igreja Católica, era considerado heresia, e ali havia as torturas das maneiras mais cruéis, através do martelo das bruxas ali, né? O Malleus Maleficarum, que torturavam as pessoas, levando-as à morte. Muitas foram à fogueira, foram enforcadas por conta disso, o que não podia se explicar, e tudo que era contra a igreja dizia era heresia, era bruxaria, era feitiçaria. Então as pessoas tinham medo de falar sobre o sobrenatural por conta disso ainda. Mas este excesso de incredulidade não é menos desarrazoado do que, noutras épocas, foi a atitude contrária. E se, em assunto semelhante,
a excessiva credulidade arrasta a vãs superstições, por outro lado, nada querer admitir conduz diretamente à impiedade do naturalismo. O homem sensato, o cristão prudente deve, pois, evitar igualmente os dois extremos, tanto o fanatismo como o ceticismo, mantendo-se firme na linha média, pois nela é que estão a verdade e a virtude. Agora, na questão das mesas falantes, para que lado nos inclinaria uma fé prudente? É uma pergunta que era para refletir na época. A primeira e mais sábia das regras impostas por essa prudência ensina que, para explicar os fenômenos que apresentam um caráter extraordinário, não devemos recorrer às causas sobrenaturais, senão quando as de ordem natural não bastam para os explicar. Disso decorre, por outro lado, a obrigação de admitir as primeiras quando as últimas são insuficientes. É justamente o nosso caso. Com efeito, entre os fenômenos de que falamos, uns há para os quais nenhuma teoria, nenhuma causa puramente natural seria suficiente para lhe dar a razão de ser. Assim, pois, não é só prudente, mas necessário mesmo procurar sua explicação na ordem sobrenatural, ou, por outras palavras, atribuí-los a puros espíritos, pois fora e acima da natureza não existe outra causa possível. Quer dizer, ele tinha uma resposta incontestável. Se não é nada que possa se ver, né? Então é uma questão espiritual. Eis uma segunda regra, um critério infalível para dizer, a respeito de um fato qualquer, se pertence à ordem natural ou à sobrenatural. É examinar bem os seus caracteres e, de acordo com estes, determinar a natureza da causa que o produziu. Ora, os mais maravilhosos fatos nesse gênero, que nenhuma outra teoria pôde explicar, oferecem caracteres tais que não só demonstram uma causa inteligente e livre, mas ainda dotada de uma inteligência e de uma vontade que nada tem de humano. Então, esta causa não pode deixar de ser de um puro espírito. Então, essa segunda é a mais ideal. Quando eu não acho explicações, eu vou para o estudo. Por isso, vários cientistas de renome, quando Allan Kardec lançou o Livro dos Espíritos e começou a ter as comunicações através das médiuns, eles foram confrontar. Eles foram estudar, examinar e deram seu atesto de veracidade. Nomes renomados como William Crookes, Camille Flammarion, Cesare Lombroso, Arthur Conan Doyle, entre tantos cientistas daquela época. Alexander Aksakov, Gabriel Delany, né? Posso mencionar alguns aqui. Assim, por dois caminhos, um indireto e negativo, que procede por exclusão, outro direto e positivo, fundado sobre a mesma natureza dos fatos observados, chegamos à idêntica conclusão, isto é, que entre os fenômenos da necromancia moderna, há pelo menos uma categoria de fatos que, sem sombra de dúvida, são produzidos por espíritos. Somos levados a tal conclusão por um raciocínio tão simples e tão natural que, aceitando-o, longe do temor de ceder a uma imprudente credulidade, julgaríamos ao contrário, recusando admiti-lo, dar provas de uma fraqueza e de uma incoerência de espírito inexcusável. Para confirmar a nossa assertiva, não faltam argumentos. Faltam-nos, entretanto, espaço e tempo para aqui os desenvolver. O que até agora temos dito é suficiente e pode resumir-se nas 4 seguintes proposições. Primeiro, entre os fenômenos em questão, postos de lado os que razoavelmente podem ser atribuídos à impostura, às alucinações e aos exageros, outros há, em grande número, de cuja realidade não é possível duvidar, sem violar todas as leis de uma crítica sadia. Segundo, todas as teorias naturais que expusemos e discutimos acima são insuficientes para explicar satisfatoriamente todos esses fatos. Se explicam uns, deixam maior número, e estes são os mais difíceis, absolutamente inexplicados e inexplicáveis. Terceiro, implicando a ação de uma causa inteligente
fora do homem, os fenômenos desta última ordem só podem ser explicados pela intervenção dos espíritos, seja qual for, aliás, o caráter desses espíritos, assunto de que nos ocuparemos a seguir. Quer dizer, o próprio jornal se ocuparia a discutir a classificação dos espíritos, se são bons ou maus. Quer dizer, não são, como diz aqui no começo, não quer dizer que signifique só aos espíritos maus que se comunicam, também aos bons, como eu havia dito. E a Igreja Católica sempre faz ali a prece pelas almas das pessoas que partiram. Se você acende uma vela por uma alma, por um parente seu que já desencarnou, ele não é um espírito ruim, né? Não é por essa condição de estar do outro lado que tornou-se espírito ruim, não. O seu apreço por aquela pessoa continua, mesmo estando do outro lado da vida. Então, não há só espíritos ruins, aqueles que querem fazer as traquinagens, as bagunças, as tirações de sarro. Tem ali os estudos sérios, né? E o quarto aqui, o quarto item, né, que o jornal levanta, todos esses fatos podem dividir-se em 4 categorias. Muitos devem ser rejeitados como falsos ou como produtos de fraude. Quanto aos outros, os mais simples, os mais fáceis de compreender, tais como as mesas girantes, em determinadas circunstâncias admitem uma explicação puramente natural. Por exemplo, a do impulso mecânico. Uma terceira classe compõe-se dos fenômenos mais extraordinários e mais misteriosos, sobre cuja natureza ficamos em dúvida, porque, embora pareçam ultrapassar as forças da natureza, não apresentam, contudo, caracteres tais que, evidentemente, para os explicar, devamos recorrer a uma causa sobrenatural. Agrupamos na 4ª categoria os fatos que, oferecendo esses caracteres de maneira evidente, devem ser atribuídos à operação invisível de puros espíritos. Aí termina com algumas questões aqui esse artigo. Mas, que são esses espíritos? Bons ou maus? Anjos ou demônios? Almas felizes ou condenadas? A resposta a essa última parte do problema não pode oferecer dúvidas, por pouco que sejam considerados de um lado a natureza dos diversos espíritos e do outro o caráter de suas manifestações. É o que nos falta mostrar. Então esse jornal aqui, o Civiltà Cattolica, que deu origem depois a um grande jornal italiano, Corriere della Sera, publicado ali em toda a Itália, sobre esse artigo sobre a veracidade dos espíritos, né? Então o próprio jornal que depois ali de origem a um jornal de grande circulação ali no próprio Vaticano, o Pontifica Romana, né? Esse jornal deu origem, né? E depois também deu origem ao Corriere della Sera, ali na Itália, falando sobre a veracidade dos espíritos. Então aquilo que não conseguia se explicar o sobrenatural tinha uma causa inteligente. E ali o próprio jornal, o artigo, demonstrou que a veracidade dos espíritos que eles ainda não conseguiam comprovar. Mas se o próprio ali, o jornalista que redigiu esse artigo, se ele fizesse um estudo mais aprofundado, ele colocaria na pauta do jornal. O que eu creio que não ocorreu por conta da grande crítica da parte dos leitores ali na Itália, né? Por ser um país tradicionalmente católico, como ainda é. Então vamos aqui ao segundo tópico, que é a história de Joana d'Arc ditada por ela própria, a senhorita Hermance Dufour. Hermance Dufour foi uma das grandes médiuns que trabalhou ali com Allan Kardec na França. Então vamos aqui à história. É uma pergunta que nos tem sido feita muitas vezes, esta de saber se os espíritos que respondem com maior ou menor precisão às perguntas que lhes são dirigidas poderiam fazer um trabalho de fôlego. A prova está na obra a que nos referimos, pois aqui já não se trata de uma série de perguntas e respostas, mas de uma narração completa e seguida, como faria um historiador, e contendo uma infinidade de detalhes, pouco ou nada conhecidos sobre a vida da heroína. Aos que poderiam crer que a senhorita Dufour
inspirou-se em conhecimentos pessoais, respondemos que ela escreveu o livro na idade de 14 anos. Era uma criança na época, né? Mal sabia sobre a história ali da donzela de Dom Remy, na época da Guerra dos 100 Anos, onde a França estava dominada pela Inglaterra. Que sua instrução era das meninas de família decente, educadas com cuidado, mas ainda quando tivesse uma memória fenomenal. Não seria nos livros clássicos que iria encontrar documentos íntimos, dificilmente encontradiços nos arquivos da época. Sabemos que os incrédulos farão sempre 1001 objeções, mas para nós que vimos a médium operar, a origem do livro não pode ser posta em dúvida. Posto que a faculdade da senhorita Dufour se preste à evocação de qualquer espírito, de que nós mesmos fizemos prova em comunicações pessoais que nos foram transmitidas. Sua especialidade é a história. Ela escreve do mesmo modo a de Luís XI e a de Carlos VIII, que, como a de Joana d'Arc, serão publicadas. Passou-se com ela um curioso fenômeno. A princípio, era boa médium psicógrafa e escrevia com grande facilidade. Pouco a pouco tornou-se médium falante. No caso aqui, era o termo usado naquela época. Que podemos dizer o ato de ser um médium de incorporação ou um médium de psicofonia, através da fala. E à medida que esta nova faculdade se desenvolveu, a primeira se atenua, quer dizer, a psicografia. Hoje escrevo pouco e com dificuldade, mas o que é original é que, falando, sente necessidade de estar com o lápis na mão e de fingir que escreve. É necessária uma outra pessoa para registrar suas palavras, como as da Sibila, que era como se fosse uma pitonisa, né? Como todos os médiuns favorecidos pelos bons espíritos, jamais recebeu comunicações que não fossem de ordem elevada. Voltaremos à história de Joana d'Arc, para explicar os fatos de sua vida, relacionados com o mundo invisível. Então citaremos o que a respeito ela ditou ao seu mais notável intérprete. E aqui está no volume 1, item 12, Dentu Palais Royal. Então essa aqui foi esse trecho falando sobre Joana d'Arc. E no próximo tópico nós iremos ver a quinta e última parte aqui do periódico de janeiro de 1858, onde vai falar sobre o Livro dos Espíritos, contendo os princípios da doutrina espírita, por Allan Kardec, falando sobre a doutrina espírita também. E é um trecho onde tem relatos aqui, falando mais sobre o Livro dos Espíritos. Então esse foi a quarta parte do nosso estudo da Revista Espírita. Vamos agradecendo a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, por mais esse estudo, e que possamos retomá-lo no nosso próximo vídeo com a continuidade aqui do periódico de janeiro de 1858, finalizando esse periódico de janeiro e já dando início ao periódico de fevereiro, periódico número 2 da revista de 1858. Então vamos agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, por mais essa oportunidade de estudos e que possamos nos encontrar no nosso próximo vídeo, dizendo sempre graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja.